A segunda possibilidade é quando o paciente entra em vagotonia e ele acorda de madrugada devido a uma epicrise. Então imagina que o paciente, vou dar os exemplos anteriores, imagina que o paciente, já aconteceu comigo, vou dar o meu exemplo. Eu estava viajando para Goiás, né? Eu moro em Minas, mas eu sou natural de Goiás, no interior de Goiás, uma cidade chamada Rio Verde. Eu estava indo visitar meus pais, eu odeio dirigir, odeio, não gosto. E aí, além de dirigir, eu fui dirigir à noite, que o perigo é maior. Então o perigo era constante o tempo inteiro. Então eu estava ali, eu dirigindo com a minha esposa, minha primeira viagem dirigindo sozinho, estava ali no meu carro dirigindo tranquilo, e aí começou a escurecer, eu comecei a ter muito sintoma. Pressão na nuca, que aí isso, por exemplo, poderia também me gerar ansiedade, que a gente chama de medo na nuca, é uma insegurança. E a ansiedade, durante o estresse ali que eu estou vivenciando, eu não vou conseguir dormir. Mas aí quando eu chegar em casa e eu conseguir dormir, eu posso ter uma epicrise. O que é isso? Entrei na solução da região da nuca, que é no córtex visual ou a região do osso occipital, né, a musculatura da nuca ali, os músculos suboccipitais, os músculos estão relacionados a uma impotência. Então nesse contexto aqui do que eu estava vivenciando, é uma insegurança, uma preocupação de algo que nunca aconteceu comigo, mas eu estou inseguro que vai acontecer, certo? Então nesse momento aqui, que eu estou dirigindo ali, estou inseguro, porque qualquer momento poderia causar um acidente, eu não estava vendo as coisas, então ativava córtex visual, medo na nuca. Então nesse aspecto aqui, quando eu cheguei lá em Goiás e fui dormir, eu poderia ter tido uma epicrise e desenvolver, consegui dormir, relaxei, e aí acordo de madrugada, assustado, como se eu estivesse tendo uma releitura daquilo ali. Como se eu estivesse relembrando, inconscientemente, pode ser um sonho, pode ser simplesmente acordar e ficar pensando naquilo, de pensar assim, meu Deus do céu, que perigo que eu passei. Quase sofri um acidente, de fato eu quase sofri um acidente. Por uma insegurança, um medo na nuca. Isso me gera uma epicrise, ou seja, eu entro em simpaticotonia muito intensa e aí não consigo voltar para o sono de novo. Então se a pessoa tem isso constantemente, você tem que encontrar o que está desencadeando isso. Ela está revivendo isso? Ela está tendo um trilho do conflito? Ela está vivenciando um conflito local? Ela está vivenciando uma ativação dos tubos coletores renais, que são as 4 possibilidades que fazem a pessoa ficar crônica. Está ativando os tubos coletores renais? Trilhos do conflito? Está vivenciando? Tem algo que relembra aquele conflito? Ela está revivendo? Que são as recaídas do conflito? Ou ela tem um conflito local? Que é um conflito local, eu sempre gosto de dar esse exemplo, que é o mais fácil de todos. Você vai para a academia e treina. Ali você gera uma impotência, certo? Automaticamente você estava sentindo uma impotência em carregar o peso. Só que agora você começa a ter muita dor. E agora a dor não deixa você treinar. Então a dor, quando você vai pegar algum peso, você solta, porque você não aguenta. Então a dor te gera um conflito local. Ou seja, a dor faz com que você se torne cada vez mais impotente em carregar aquele peso. E isso é um conflito local. Existem N possibilidades de conflito local. Imagina que você está com rinite. Você foi lá, solucionou o estresse da rinite. E agora você está irritado porque você não consegue melhorar. Aquela irritabilidade pode fazer você ter cada vez mais rinite. E por aí vai. E aí você tem que entender qual é o conflito específico que envolve essa parte local, tá? Então, dentro dessa segunda possibilidade, que é a epicrise, no meu caso, eu poderia, ativando a região da nuca, desenvolver, entrar no sono, relaxar, sair do estresse, conseguir chegar em Goiás, estou tranquilo, dormir e acordo com epicrise. Então, isso é uma simpaticotonia muito intensa, como se eu estivesse liberando vários hormônios ali, ou tendo uma releitura do conflito, que pode vir até mesmo de um sonho. Sabe quando a pessoa tem um pesadelo e acorda ali assustada, depois não consegue pegar no sono de novo? Tudo isso vai influenciar, tá? Então são alguns detalhes, algumas nuances para você entender sobre essa epicrise. Então qualquer programa biológico que ative a epicrise e o paciente acorda e fica remoendo, pensando naquilo ali que ele está passando, vai desencadear insônia, mas é insônia diferente. A primeira insônia que eu expliquei para você, a pessoa está na fase ativa, ela não consegue entrar no sono. A segunda, ela entra no sono, dorme e acorda tendo uma crise. Por exemplo, tendo síndrome do pânico, depois não consegue dormir mais. A pessoa acorda tendo vários padrões de comportamento, como sintomas respiratórios, sintomas nasais. Esse exemplo, por exemplo, do conflito local, imagina que a pessoa soluciona o estresse da parte respiratória, ela entra em vagotonia, começa a se curar, começa a ter falta de ar ali, e a falta de ar agora entra no conflito local. Toda vez que ela vai dormir, a secreção começa a sair,
porque ela entrou em vagotonia, começa a se curar, aí ela acorda tossindo, que é uma epicrise, e agora ela tem falta de ar. Pode ser uma asma, pode ser um excesso de secreção ali, e aquela falta de ar faz com que ela fique reativando cada vez mais a parte respiratória. Esse é um conflito local. Você não vai tratar a insônia, você tem que tratar, nesse exemplo aqui, a parte pulmonar. Encontra qual é o conflito. Às vezes o paciente precisa de técnicas manuais para liberar isso, às vezes o paciente precisa de aparelhos, como um aparelho respiratório, às vezes o paciente precisa de medicamentos, às vezes um broncodilatador, às vezes um corticoide. Mas a medicina germânica, né, a interpretação biológica é a favor do medicamento. Sim, quando você está na crise, você precisa do medicamento. Ele salva a sua vida, mas não te trata. Ele medica, ele remedia você. Ele é um remédio. Não dá para você tomar uma coisa crônica. Se você estiver tomando um remédio crônico, seu paciente, você pode até dar um remédio crônico, se você for um médico. Só que também você precisa indicar tratamentos para ir na causa do problema. Não existe isso de um paciente, eu tenho diabetes, eu tenho hipertensão, eu tenho isso, toma remédio para o resto da sua vida. Isso, dentro da interpretação biológica, não existe. Você precisa encontrar o conflito, encontrar o DHS para você ser efetivo. Mas você que não é médico, você não vai retirar medicamento nenhum, nunca. Quem vai retirar o medicamento, a partir do momento que você faz um tratamento efetivo, um tratamento eficaz, você vai perceber que o seu paciente vai necessitando de menos remédio e junto com o médico dele que ele vai ver se vai parar de tomar ou se não vai parar de tomar. Mas o seu papel aqui é encontrar a raiz do problema, para aí sim ser eficaz, resolver se tornar um terapeuta águia, um terapeuta que gera resultado já no primeiro atendimento. Porque você vai lá e vai na raiz. Isso sim é um tratamento completo. Uma visão diferenciada como a águia, veloz, gera resultados rápidos e consegue ser eficaz. Cada bote que a águia dá, ela acaba sendo eficaz. Então, esse é o objetivo. Eu quero que você se torne um terapeuta completo. E para isso, em relação à insônia, as duas principais possibilidades é essa: fase ativa e epicrise.